Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA, playoffs da NBA. Aqui no feed aberto a gente vai conversar sobre a classificação do Minnesota Timberwolves, o futuro do Los Angeles Lakers. Depois a gente segue apenas para os apoiadores, falando sobre Golden State Warriors e Houston Rockets e as outras séries dos playoffs. Então, se você quiser ter acesso a esses episódios exclusivos para apoiadores e quiser ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, você que escuta os episódios, talvez a cobertura de NFL também, os episódios sobre futebol americano, se torna apoiador. Link tá na descrição, R$14,90 por mês apenas. Te dá acesso a tudo lá no site caradosesportes.com.br. Link tá na descrição do programa ou na bio também da descrição, no perfil do podcast. Dado o recado, vamos começar falando sobre Minnesota Timberwolves avançam, né? Eu postei um vídeo sobre o lado dos Lakers, né? Porque sempre quando acontece isso, né, a tendência é você querer falar sobre o time eliminado. E você vai ter outras oportunidades de falar sobre o time que se classificou. Mas vamos começar aqui falando sobre o Minnesota Timberwolves. Depois a gente fala sobre o futuro dos Lakers. É uma série brilhante do Minnesota Timberwolves. Brilhante e diferente do que pelo menos eu esperava. Porque acho que todo mundo, né, quando olhava pra essa série pensava, o Anthony Edwards vai precisar ser espetacular, vai precisar ser um monstro. E ele teve uma série muito boa. Eu diria uma série nota 8. Com o jogo 4 dele foi nota 10, né? A penúltima partida. Nessa quarta-feira ele não jogou bem. Ele teve 15 pontos apenas, 0 de 11 em arremessos de 3. Teve 11 rebotes, teve 8 assistências, mas não foi uma partida absurda. Os Wolves venceram com um desempenho coletivo muito bom. O Chris Finch, treinador da equipe, deu um nó tático no J.J. Redick, né? E claro que os Lakers têm muitas limitações por conta da falta de pivô e um pouco mais de profundidade no elenco. Mas os Wolves enfrentaram um time com Luka e LeBron e venceram como um time. O Julius Randle fez uma série absurda. Eu nunca imaginava que o Julius Randle, nessa altura da carreira, fosse jogar tão bem nos playoffs. Ele defendeu muito bem o LeBron e foi eficiente no geral no ataque, aproveitando ali a vantagem de força que ele tinha contra vários jogadores dos Lakers e pontuando bem da meia distância. Foi, assim, muito superior do que eu esperava. O Julius Randle é um cara que me preocupava muito chegando na pós-temporada. O Jaden McDaniels é outro que fez uma série muito boa também, né? Um cara completo nos dois lados da quadra. E pro Los Angeles Lakers ser eliminado com 27 pontos do Rudy Gobert tem que doer. Tem que doer e tem que incentivar o time a ir atrás de um pivô, porque isso não pode acontecer, né? E eu até acho que o J.J. Redick desistiu completamente do Jackson Hayes. E por que não, sei lá, bota o Alex Len em quadra alguns minutos. Eu sei que ele é horroroso, mas ele pelo menos tem 6 faltas que ele pode fazer no Rudy Gobert e nos adversários dos Lakers, né? E ele é grande, ele pode pegar rebotes e eu sinceramente, eu achei que o J.J. Redick, que fez uma temporada muito boa, deveria, assim, foi um dos melhores treinadores na temporada regular, mas eu senti que ele foi exposto nos playoffs. Eu achei que ele perdeu a compostura nos últimos jogos. Ele estava muito pilhado na sideline e tem até o Red Miller, né, comentarista da ESPN não, da TNT lá nos Estados Unidos, falou, né, sobre como ele tentou acalmar o J.J. Redick antes do jogo e tal. O J.J. Redick tava muito pilhado. Eu acho que ele perdeu totalmente ali. Ele tomou a decisão no jogo 4 de vou com uns 5 caras que eu confio e vamos ver no que vai dar. E no final o time do Lakers parecia completamente morto. E nesse jogo, na série em geral, eu achei que o J.J. Redick foi exposto por
por um treinador muito melhor que ele, né? Mais experiente que ele, que é o Chris Finch. Chris Finch que... O Wolves passou por uma mudança significativa nessa off-season. O time não começou tão bem a temporada, mas o Chris Finch ali tentando encontrar a formação ideal com esse novo elenco. E ao longo do ano ele conseguiu, e o time terminou muito bem a temporada regular, né? E agora chega aos playoffs, vai enfrentar Warriors ou Rockets, né? Provavelmente Warriors, que está na liderança da série. A gente vai falar mais sobre ela na parte exclusiva para apoiadores. Mas o Wolves tem condições de passar, e eu acho que vai ser favorito contra qualquer um dos dois. E eu acho que o público, talvez, se for o Warriors, vai ficar do lado do Warriors, mas eu acho que... Eu não formulei ainda meu palpite, mas o meu palpite provavelmente vai ser Minnesota Timberwolves, porque é um time muito profundo, é um time muito rápido. No começo do jogo, me chocou um pouco, nesse jogo 5, né? O Wolves parecia numa velocidade muito superior à do Los Angeles Lakers, né? Me pegou um pouco... Não de surpresa, me chocou um pouco, porque eu não esperava que fosse tanto assim. Mas por conta da... O Lakers não parecia ter a mesma urgência do Minnesota Timberwolves. O Minnesota Timberwolves parece que escutou, né, o Maestro Júnior e girou a faca. Excelente série do Minnesota Timberwolves, passou com autoridade. E agora sobre os Lakers, né, o futuro do Los Angeles Lakers. Todo mundo sabe o que os Lakers precisam, prioridade A, B e C do time é ir atrás de um pivô. O time precisa de alguém ali. Eu não acho que o time precisa de uma super estrela na posição de pivô. Precisa de um cara que, obviamente, pegue rebote, mas que principalmente proteja o aro e pegue ponte aérea do Luka. O Luka é excepcional mandando ponte aérea, né? Precisa de um cara que arremesse de 3, que seja um bom passador? Pô, claro, se você puder ter isso, ótimo. Mas a prioridade, ainda mais levando em conta que você tem LeBron e Luka, você tem que dar prioridade para duas características, que é defesa de aro e uma boa verticalidade ali para pegar ponte aérea, que normalmente tá bem ligado ao outro, né? E, claro, um cara que segure as pontas ali quando você troca na defesa contra o defensor menor também. Acho que eu colocaria como número 3. E o principal cara que eu penso é o Nick Claxton, do Brooklyn Nets, né? E até antes da troca do Mark Williams, era um cara que no podcast aqui eu apontei como um destino, um alvo que eu gostaria de ver os Lakers indo atrás, né? E uma versão mais barata disso seria o Clint Capela. Clint Capela, que é free agent, então é um cara que os Lakers não precisariam trocar, né? Poderiam assinar ali. Sim, num cenário que o Brooklyn Nets bate pé firme, né? Não vamos mandar o Nick Claxton pro Los Angeles Lakers. Acho que a equipe precisaria olhar para um jogador como o Clint Capela. E vão falar muito do Brook Lopez. Eu acho que o Brook Lopez está acabado. Eu não vejo... Assim, se você trazer ele para ele ser o teu pivô reserva, beleza. Mas mais do que isso, eu acho que ele tá acabado, eu acho que ele tá cozido. Não seria um cara que eu acho que elevaria esse time dos Lakers, né? E pensando aqui em outros nomes, vamos falar de Vucevic, outro cara que eu não acho que ele se adapta ao que os Lakers precisam, né? Eu acho que eles precisam ser um cara mais ali operário da bola, tipo o Nick Claxton mesmo. Wendell Carter Jr. do Orlando Magic, eu acho que ele é um pouco caro, o salário dele, não sei se ele acrescenta. Um muito interessante que eu não gostaria que acontecesse, porque é do meu time, é o Isaiah Stewart. Ele é o pivô reserva dos Pistons, mas claramente ele é muito qualificado para essa posição. Ele é muito brigador, muito reboteiro, ele consegue defender o aro. Ele não é um grande jogador de lobby, né, de ponte aérea, mas ele tem um pouco de arremesso. É um cara interessante, é um cara que eu olharia se eu fosse o Los Angeles Lakers. Jakob Poeltl
Toronto Raptors. Vamos ver aqui, eu tô com a lista dos times, né? Walker Kessler, ele me preocupa um pouco porque a melhor temporada do Walker Kessler foi a temporada de calouro dele, né? E ele tem sido bem ruim, perdendo espaço na rotação do Utah Jazz, então eu não sei, não me agrada muito. Robert Williams, do Portland Trail Blazers, não consegue ficar em quadra. Não, acho que por aí já meio que define, né, o que você pensa dele, né? Os Lakers precisam de um cara que fique em quadra, né? Não tem tantas opções assim, se você parar pra pensar, mas o meu número 1 seria o Nick Claxton. E será que o Charlotte Hornets e o Mark Williams estariam dispostos a conversar de novo? Será que o exame médico dele melhorou desde então, né? Eu até tava pensando nisso, né? O médico dos Lakers que vetou essa troca, né? Que vetou o exame médico do Mark Williams vendo esse jogo, deve estar, porra, caraca, eu ferrei o time essa temporada, né? Porque ele fez isso e o Mark Williams jogou o resto da temporada do Charlotte Hornets, né? E ele tem esses problemas físicos, ele é um cara um pouco mais pesado do que eu gostaria, né, nessa posição para os Lakers, mas ele faria sentido, só que eu não sei se as partes estariam prontas para revisitar essa troca. Então, assim, não venha com, pô, Giannis, vamos botar o Giannis de pivô. Não tem, o Lakers não tem o que possa oferecer pro Bucks pra fazer uma troca como essa, né? O Sabonis, que também não é o perfil que os Lakers precisam, mas é um pivô de bom nível, ótimo nível, que vai ser muito especulado nessa off-season, né? Mas o Lakers não tem ativos para isso. O que nos leva a uma outra conversa importante que os Lakers precisam ter, que é sobre o Austin Reeves. Porque o LeBron não vai se aposentar. Ele vai fazer mistério, mas ele não vai se aposentar. O Austin Reeves, ele tem mais um ano de contrato, próxima temporada, e depois ele tem uma player option, que é um valor muito baixo, ele vai recusar. É tipo, ele tem 14 milhões de salário esse ano, que é ridículo. Ele assinou um contrato, na época que ele assinou esse contrato, a gente já sabia que era ridículo, e ficou ainda mais ridículo porque ele evoluiu muito. O Austin Reeves, eu acho que ele já mostrou a capacidade de ser um criador secundário de nível muito bom. Eu acho que existe um mundo que o Austin Reeves vira um All-Star nos próximos anos. E ele ainda é novo, ele tem 27 anos, se eu não me engano, 26 anos. Vai fazer 27 ainda esse mês. Então ele é um cara que você provavelmente não gostaria de abrir mão. Só que se o LeBron vai jogar mais um ano, ou mais 2 anos, e no nível que ele jogou na última temporada, você tem que adaptar o time ao redor dele e do Luka. Dá pra montar uma defesa de perímetro boa o suficiente com esses três? Essa é a questão que os Lakers vão precisar resolver. Em determinados momentos da temporada regular, parecia que sim. Nos playoffs, não. E a gente sabe que temporada regular e playoffs são basicamente 2 basquetes diferentes. Eu imagino que os Lakers vão tentar trazer esse defensor de perímetro de bom nível e acreditar que isso, somado a um time mais encaixado e com mais tempo e com esse defensor de perímetro próximo ao garrafão, que dê para coexistir LeBron, Luka e Austin Reeves com uma rotação com o Rui Hachimura, com o Vanderbilt, com o Gabe Vincent, com mais um defensor que a equipe possa trazer. Mas eu também entenderia se os Lakers chegassem à conclusão que não é possível e que o Austin Reeves é um ativo valioso que dá para te trazer algo bem significativo numa troca. E ele entrando no último ano de contrato também, você pode querer evitar o risco de perdê-lo, né? Apesar do Austin Reeves parecer querer muito ficar nos Lakers,
ele deixou de ganhar muito dinheiro no último contrato dele, nesse contrato atual. Ele pode querer simplesmente, como é direito dele, assinar com um time que possa oferecer o maior contrato possível pra ele. Então é um risco você perder o Austin Reeves depois da próxima temporada. E se você puder transformar o Austin Reeves num defensor de alto nível que também arremessa de 3, pra colocar ao lado do Luka, e você tem o LeBron como criador secundário ao Luka, que já é o LeBron James, é interessante. Só que aí você acaba chegando num outro problema, que o LeBron não vai jogar 82 jogos. O Luka também, assim, o Luka tem potencial pra jogar temporada quase toda, né? Mas ele é um cara que tem suas questões físicas também. E aí eu acho que faltaria criação nesse time. É a questão do cobertor curto que todo time da NBA lida. Mas eu acho que vai ser uma conversa muito importante que os Lakers precisam ter, e eu acho que o Austin Reeves não deveria ser intocável. Acho que o negócio certo, ele precisa ser discutido, pelo menos. Vou seguir para Warriors e Rockets, mas antes eu me despeço aqui do pessoal do Feed Aberto. Considere se tornar apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês apenas. E deixa like, deixa comentário, se inscreve, deixa 5 estrelas no Spotify, é aquela coisa toda. Muito obrigado.